Olá, boa noite a todos, pessoal. Obrigada por vocês se inscreverem para acompanhar mais esse webinário do Diabético Saudável, né? Por vocês terem disponibilizado uma horinha do tempo de vocês para poder participar aqui com a gente. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz mesmo, assim, pela quantidade de pessoas que se inscreveram e que estão aqui na nossa sala conectadas para poder buscar essas informações que são super importantes, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Bianca, né? Sou farmacêutica da Farmácia Docidia, do blog Diabético Saudável. E assim como a maioria de vocês, eu também sou diabética. Também vivo nessa luta assim, constante para conseguir chegar ao equilíbrio glicêmico. E também busco constantemente o melhor assim, para ter uma vida cada vez mais saudável e mais tranquila com diabetes. O tema que eu vou apresentar hoje é um dos assuntos assim que se não é o mais importante, é um dos que mais preocupa a todos nós diabéticos, que são as hipoglicemias. Bom, primeiramente eu gostaria de saber de vocês como é que está chegando o nosso som aí, pessoal. Se vocês puderem, vocês coloquem uma nota de 1 a 5 aí no chat, que está no lado esquerdo da tela de vocês, para que a gente saiba como que está saindo a qualidade do som, né? Se está bom ou se está ruim. Leone, me dá um retorno aí pelo chat se o som está chegando bem, por favor. Tá ok? Ah, então tá joia. Maravilha. Então, pessoal, o que seria essa tal de hipoglicemia? A hipoglicemia, ela nada mais é do que a queda nos níveis de glicose no sangue, ou seja, quando a nossa glicose chega a níveis abaixo dos considerados normais, dos preconizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que no caso são abaixo de 70 miligramas por decilitro. Ela acontece com bastante frequência em pessoas como nós, diabéticas, quando nós ficamos sem comer durante muito tempo, geralmente por mais de 3 horas, né? Ou então quando a quantidade de alimento ingerida é insuficiente para aquela dosagem de insulina ou medicamento tomada, né? Ou ainda quando nós praticamos exercícios físicos em excesso, sem nos alimentarmos adequadamente. Mais para frente a gente vai mostrar ali como que se pode prevenir a ocorrência dessas hipoglicemias. Mas existem também pessoas que desenvolvem hipoglicemias mesmo sem ter diabetes, como no caso das pessoas com insulinomas, que são pequenos tumores assim que pode dar no pâncreas, né? Que fazem com que a produção de insulina seja aumentada. Pessoas com problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas renais, principalmente problemas renais, porque nesse caso, né, as pessoas que fazem hemodiálise, a insulina ela fica circulando por mais tempo na corrente sanguínea. Então isso faz com que aumente a possibilidade da pessoa ter hipoglicemias. Ou então pessoas que consomem álcool em grandes quantidades, né, no caso a ponto de chegarem a um quadro de coma hipoglicêmico, coma alcoólico, né, no qual acontece uma queda nos níveis de glicose sanguíneos. Pessoas com hiperinsulinemismo ou hiperinsulinismo, perdão, que nada mais é do que o excesso de produção de insulina pelo pâncreas, né, e ele ocorre geralmente na fase inicial da resistência à insulina. Ou então em mulheres, né, na síndrome dos ovários policísticos por causa do excesso de produção de hormônios andrógenos, que são hormônios masculinos, né? E eles causam, esses hormônios eles causam também um quadro de resistência à insulina e fazem também com que se acumule gordura ao redor do abdômen, assim. Então, elas podem acontecer também ainda em pessoas com deficiência na produção dos hormônios que ajudam o fígado a liberar mais glicogênio para poder gerar energia para as células, né? Então, a hipoglicemia ela pode acontecer em todos esses casos. Existem 2 tipos de hipoglicemia, que são a hipoglicemia de jejum,
que é o tipo de hipoglicemia que ocorre com maior frequência em pessoas diabéticas, como nós, né? Ou então a hipoglicemia reativa ou pós-prandial, que ocorre por volta de 3 a 5 horas após as refeições, como o resultado de um desequilíbrio entre os níveis de glicose e de insulina no sangue. Em geral, ela se manifesta mais em pessoas predispostas a ter assim, uma maior produção de insulina, né, após a ingestão de alimentos ricos em açúcar. E também ela pode se manifestar em pessoas que são submetidas a cirurgias do estômago, ou então na fase inicial da resistência à insulina, né? Então ela pode acontecer em todos esses casos. E quais seriam os sintomas de uma hipoglicemia? No caso, os sintomas eles podem ser divididos em moderados ou até mais graves, dependendo de como estiverem os níveis de glicose no sangue. Eles podem, numa hipoglicemia moderada, aparecer isolados ou então todos juntos, de acordo com a intensidade da hipoglicemia. Então, os sintomas eles são tremores finos ou grosseiros das extremidades, né, das mãos, né, dos pés, sensação de fome aguda, sensação de cansaço ou fraqueza muito grande, tonturas, palidez, dificuldade de raciocínio, a pessoa pode ter suores frios assim em excesso, pode ter bocejamento, sonolência, principalmente após o almoço, assim, naquelas pessoas que têm resistência à insulina, né, que têm essas hipoglicemias após comerem alimentos muito ricos em açúcar, né. Podem ter amortecimento, principalmente ao redor da boca, assim, né, pode ter a visão borrada ou dupla, podem ter também a dificuldade em falar ou se expressar, nervosismo pode dar, palpitações ou taquicardia, náuseas, dores de cabeça, vômitos e até dores de barriga, assim. É normal isso. Já no caso das hipoglicemias graves, quando os outros sintomas eles não são percebidos pela pessoa, pode ocorrer confusão mental, que pode até caminhar para uma perda de consciência ou então para o coma hipoglicêmico, podendo até levar a pessoa a ter convulsões no momento em que ela começa a sair do coma e a recobrar a consciência, assim. Então, uma hipoglicemia é considerada grave quando existe a necessidade de uma segunda pessoa para poder ajudar a pessoa a reverter aquela hipoglicemia, porque a pessoa ela vai ficar inconsciente, né? Então, é sempre preciso outra pessoa para reverter a hipoglicemia. Comigo, já aconteceram 3 episódios graves assim de hipoglicemia na minha adolescência, e os 3 eu tive enquanto eu dormia. Na época eu não costumava monitorar com tanta frequência assim a minha glicemia como eu faço hoje, né? Porque os monitores e as tiras eles não eram assim facilmente encontrados nas farmácias, assim nas lojas de produtos assim para a saúde, né? Então os que tinham disponíveis eram todos importados e a dificuldade para a gente encontrar as tiras para esses aparelhos era enorme. Então num desses episódios aí que foi o mais grave de todos, eu me alimentei assim só com um lanchinho bem leve antes de dormir, né? Porque eu estava bem gripada assim e sem apetite. E o detalhe é que eu tinha jogado uma partida de basquete na escola, né? E a vida assim, eu tinha tido um gasto de energia bem grande. Então, no dia seguinte pela manhã, a minha mãe foi me acordar para eu poder ir para a escola e me encontrou em coma. Aí ela levou um susto enorme, né? Porque eu parecia que estava morta, né? Então, eu estava com os olhos bem abertos, assim, com as mãos fechadas, bem fechadas, os dentes bem fechados, assim. Tanto que quando ela tentou abrir a minha boca para colocar um açúcar, ela não conseguiu, porque eu acabei mordendo o dedo dela, assim, de tanto que ela tentou forçar para abrir a minha boca e eu não abria. E chegou até sangrar, né? Então, imagina a cena, né? Imagina minha mãe sozinha com meu irmão pequeno, né? Porque o meu pai ele estava viajando nessa ocasião. Ele estava num treinamento do INSS, que ele era agente da Previdência, né? Em Florianópolis. E eles tiveram que me colocar no carro e me levar até o hospital. Então, imagina a mão de obra, né, que eles tiveram, a função que foi. Chegando lá, os enfermeiros ainda queriam esperar pelo bioquímico, porque ele só ia chegar depois das 8h30. Isso era umas 7 e pouca da manhã, assim, né? Então, eles queriam ainda esperar ele chegar para poder fazer o exame de glicemia no sangue e ainda eles queriam esperar para poder aplicar a glicose na veia. A sorte que a minha mãe sempre foi muito prevenida, assim, e ela levou junto com ela um sachêzinho de glicose, né, instantânea, e o meu monitor de glicemia, né? Então ela pediu ao meu irmão que colocasse
que abrisse, tipo, furasse esse sachêzinho e colocasse na minha boca, assim, na parte da bochecha, assim. E daí, que a gente sempre tinha isso, assim, à mão, né, para poder reverter uma hipoglicemia em caso de emergência. E aos pouquinhos daí a minha mucosa foi absorvendo aquele açúcar, né? O açúcar foi se dissolvendo na mucosa ali e a glicemia foi aumentando. E então eu comecei a convulsionar. Aí vocês imaginam o susto, né? Aí quando o médico chegou, daí aí aos pouquinhos eu fui recobrando a consciência, assim, foi melhorando, foi aumentando a glicemia. E aí quando o médico chegou para me ver, eu já estava sentada na cama, conversando e rindo ainda. Então aí o médico falou, assim, eu nunca vou me esquecer. Ele falou, com uma mãe dessas aí, você não precisa nem de médico, né? Então uma mãe prevenida vale por 1000, né? Então como é que a gente consegue reverter uma hipoglicemia quando ela acontece? No caso de uma hipoglicemia moderada, ela pode ser revertida basicamente através da ingestão de glicose e do automonitoramento glicêmico. Então a gente tem que tomar glicose e daí ficar medindo de tempo em tempo para ver se ela vai aumentar ou se ela vai se manter ou como é que vai ser, né? E se caso ela diminui, aí a gente tem que repetir o procedimento. Então, pode ser feita a ingestão de alimentos que contêm uma maior quantidade de glicose, né? Ou então a ingestão de pastilhas ou sachês de glicose instantânea, que no caso é o mais indicado, porque essas pastilhas e esses sachês, eles já têm a quantidade exata de glicose para poder reverter uma hipoglicemia e não deixam aumentar a glicose além daquilo que é necessário. Então, por exemplo, no caso de uma hipoglicemia, no caso uma glicemia de 50 miligramas por decilitro, o ideal seria ingerir 4 pastilhas, no caso dá aproximadamente 12 gramas de carboidrato, né, já que as pastilhas elas têm, por exemplo, o Glicofast ele tem 3 gramas de carboidrato por pastilha. Então daí no caso o ideal seria ingerir 4 pastilhas, né, para dar 12 gramas de carboidrato, ou então um sachê de glicose instantânea, né, que ele contém mais ou menos umas 15 gramas de carboidrato. Então, no caso, você ingerindo as pastilhas, a glicemia corrigida vai ficar em torno de 90 miligramas, né? E no caso do sachê, ela vai chegar a 100. Ou então, vocês podem também reverter diluindo uma colher de sopa rasa de açúcar em meio copo de água, que também dá o equivalente a mais ou menos 15 gramas de carboidrato. E o ideal também é sempre monitorar a glicemia a cada 15 minutos para ver como que ela se comporta. Aí, se caso ela ainda permanecer menor que 79 miligramas por decilitro, aí o ideal é repetir esse esquema, né? Para ela poder se manter num nível mais aceitável. Já no caso das hipoglicemias graves, onde a pessoa perde a consciência e ela necessita da ajuda de outra pessoa para poder reverter o quadro do coma, aí podem ser, no caso, ela pode ser revertida com o uso de glicose endovenosa em hospital, né? Ou então, isso se der tempo de levar a pessoa para o hospital, né? Ou ainda com injeções subcutâneas ou intramusculares de glucagon, que no caso o nome comercial é Glucagen, né? Que ele é facilmente encontrado em farmácias ou farmácias especializadas, né? Então, esse glucagon ele vai aumentar rapidamente a glicemia. Nesses casos, pessoal, nunca se deve forçar a pessoa a engolir nada, assim, ingerir nada, assim, nem suco, nem água com açúcar, porque o ato da deglutição ele é involuntário. E como a pessoa se encontra desacordada nessas ocasiões, ela não vai conseguir obedecer esse comando, né? Porque esse líquido ele vai poder ir para a traqueia da pessoa e vai poder acabar asfixiando a pessoa. Então, o ideal é nunca dar nada assim para a pessoa tomar. O ideal é sempre colocar assim na bochecha, né? Tipo, o mais indicado é encaminhar essa pessoa ou para um pronto-socorro, né? Ou se não der tempo, daí colocar a glicose na bochecha, assim, ou então aplicar a injeção de glucagon subcutânea, né? Daí a pessoa recobra a consciência bem rapidamente e ela já consegue se alimentar, né? Então, o ideal é sempre vocês alertarem as pessoas próximas, assim, sobre como reverter uma hipoglicemia no caso de você perder a consciência, né? E daí sempre ter em casa essas injeções de glucagon para um caso de emergência, né? Eu, quando era pequena, minha mãe ela sempre ensinava as minhas professoras, a diretora do colégio, como aplicar, e ela sempre deixava uma injeção de glucagen no colégio, né? E aí, também as pastilhas de glicose, também ela sempre deixava na gaveta da professora, né, na sala de aula, porque se caso eu tivesse uma hipo, ela já me dava na sala de aula, e daí
eu já conseguiria, né, reverter a hipoglicemia. Só que, graças a Deus, eu nunca precisei, porque eu sempre tinha comigo essas pastilhas e quando baixava eu já conhecia bem os sintomas, assim, porque eu já tinha consciência, assim, dos sintomas e daí eu já comia uma pastilha e melhorava na hora. E quais são, então, as consequências que uma hipoglicemia não tratada pode levar, né? Então, uma hipoglicemia, quando não corrigida a tempo, ela pode levar a danos seríssimos na parte neurológica, né? Devido à falta de glicose no cérebro. Então, como a grande maioria de nós já estudou em biologia, assim, a principal fonte contínua de energia para o nosso cérebro é a glicose. E no caso de uma hipoglicemia, o cérebro ele acaba ficando sem o principal combustível para poder gerar energia, para ele poder exercer o comando sobre a atividade muscular, sobre a secreção dos hormônios pelas glândulas, né? Sobre a manutenção dos impulsos nervosos, a síntese de substâncias nas células, também a absorção dos nutrientes pelo trato gastrointestinal. Então, no caso, se o cérebro ele fica sem o açúcar, então ele não consegue comandar todas as funções do nosso organismo. E todas as funções do nosso organismo são comandadas pelo sistema nervoso central. Uma vez que falte a glicose no cérebro, então o que pode acontecer é uma ocorrência de uma lesão irreversível. Para vocês imaginarem, o nosso cérebro ele tem cerca de 2% do peso do nosso corpo, só que ele consome em torno de 30% das calorias que a gente ingere diariamente. Então ele depende de uma reposição contínua de energia para o organismo poder funcionar adequadamente, né? Então é importantíssimo evitar ao máximo a ocorrência de hipoglicemias seguidas, assim, porque quanto mais seguidas elas forem, maiores são as chances de danos cerebrais, como por exemplo a diminuição da memória, né? Ou até mesmo a perda da percepção dos sintomas da hipoglicemia, né? E quando isso acontece, a chance de ocorrerem hipoglicemias graves, assim, repentinamente, ela aumenta muito, assim. Então, nós temos que sempre ter muito cuidado e monitorar sempre a glicose e não deixar que ela baixe com frequência. Em gestantes diabéticas, então, o risco é literalmente dobrado. Imagina, se nas pessoas que não têm, que são diabéticas, que não são gestantes, já é complicado, assim, nas gestantes, então, o risco é dobrado, né? Porque além da mãe correr todos esses riscos, o feto também ele fica suscetível, né? Porque ele depende totalmente da glicose que circula no sangue da mãe. Então, se a mãe tem uma hipoglicemia, o feto ele também pode ter uma hipoglicemia ainda mais grave, porque o pâncreas dele ele já está acostumado com aquele excesso de glicose ali que circula no sangue da mãe. E por isso ele passa a produzir mais insulina para poder dar conta daquela glicose que ele está recebendo. Então, de repente, se essa quantidade de glicose da mãe cai, aí ele desenvolve uma hipoglicemia na certa, né? E se a mãe não corrige rápido, aí pode faltar até oxigenação no cérebro do bebê. E aí é onde o bebê pode desenvolver problemas neurológicos também. E outra coisa que pode acontecer também são as hipoglicemias de rebote. Quando a pessoa tem hipoglicemias durante o sono, né? Isso é mais conhecido como o fenômeno de Smog. Isso acontece por causa dos mecanismos de contrarregulação, no caso, os hormônios que fazem a contrarregulação. Ou seja, se tem uma elevação, no caso, se tem uma queda de glicose, há uma elevação na concentração dessas substâncias contrarreguladoras, que são o glucagon, as catecolaminas, o cortisol, o hormônio do crescimento, a adrenalina, né? Isso em resposta à hipoglicemia, né? Então, aí a glicemia ela vai aumentar em resposta àquela queda de glicose. Por causa do aumento dessas substâncias, é onde a pessoa vai acordar com a glicemia alterada, mesmo tendo ido dormir com os níveis normais. Isso é muito comum de acontecer, e isso vai depender de cada organismo. Uma coisa que nós devemos sempre nos lembrar, pessoal, é que depois de uma hipoglicemia é sempre recomendado a gente fazer um lanchinho leve após a correção, uma pequena porção de carboidrato, assim, porque se a gente não comer nada depois de corrigir com a glicose instantânea, aí dali um tempinho a glicemia ela volta a baixar, né? Então, isso é apenas para manter a glicemia um pouco mais estabilizada, né? Aí depois de um tempinho, aí monitora-se novamente, aí se ela estiver ok, aí não é mais necessário fazer correção. E outra coisa muito, mas muito, muito, muito importante mesmo, pessoal. Nunca caiam na besteira de deixar os níveis de glicose elevados para poder evitar as hipoglicemias, hein? Porque isso, a longo prazo, traz uma série de complicações bem sérias, assim, que vocês já devem estar carecas de saber, né?
É preferível a gente manter a glicemia mais baixa e monitorar mais seguido do que deixar ela ficar elevada e não monitorar e acabar tendo essas complicações a longo prazo. Mas aí vocês devem estar pensando, pô, mas aí haja dedo para furar todo dia, assim, o dia inteiro, e dinheiro também para gastar com as tiras, né? É preferível, pessoal, então, fazer o teste com frequência, né, e ficar com os dedos calejados do que encurtar a nossa vida, né, por causa das complicações. E olha que a grande maioria das pessoas com quem eu converso aqui na farmácia fazem isso, de evitar fazer o teste com frequência, né. E aí, quando vão ver, eles já estão com neuropatia, com retinopatia, problemas renais. É complicado, porque isso acontece de maneira silenciosa. Então, a pessoa não tem como saber se ela está desenvolvendo ou não. Ela vai descobrir só quando o problema já se instalar, né? Aí é complicado. Infelizmente, ainda não existe outra maneira de se manter a glicemia estável sem monitorar, pessoal. Não tem outra forma. Se o diabético quer ter uma boa qualidade de vida, ele tem que monitorar a glicose frequentemente. Ele tem que fazer o teste, ele tem que corrigir. Infelizmente, o gasto com as fitas é inevitável. Ainda que tem pessoas que conseguem, né, os insumos pelo governo. Só que assim, não são todas que conseguem, né? E não tem outra forma, pessoal. Infelizmente, não existe. Muita gente prefere investir assim em coisas supérfluas, porque mais do que na própria saúde, né? Que é o bem mais valioso que a gente pode ter. É preferível assim a gente ficar sem ir jantar fora por umas 2 noites, ou então algumas vezes sem ir ao cinema, ou ainda deixar de ir para umas 2 baladas, assim, do que a gente deixar de investir na própria saúde, no nosso próprio bem-estar. Nós devemos dar valor assim para a nossa saúde, porque nós estando bem, nós podemos aproveitar muito melhor as coisas boas que a vida tem para nos oferecer. Então, assim, não existe sensação melhor do que a gente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte, de que nós estamos fazendo o melhor assim pela nossa saúde. E é por isso que nós tomamos essa iniciativa de fazer esses webinários, pessoal, para poder incentivar as pessoas a se cuidarem mais, a fazerem um automonitoramento, porque essa é a melhor maneira de se ter um bom controle da glicose. O monitoramento é a peça fundamental para ter uma vida mais longa, assim, para ter uma vida mais saudável, sem nenhuma complicação no futuro, né? E se vocês já tiveram a oportunidade de assistir ao nosso primeiro webinário sobre automonitoramento, que foi feito há uns 2 meses atrás, com certeza vocês já sabem do que eu estou falando. Assim, o diabético que se monitora, ele dificilmente desenvolve complicações, porque ele sabe exatamente como que está o controle dele. Ele sabe bem como é que deve ser mudado, o que tem que ser mudado, o que tem que ser corrigido, né, para o diabetes ficar domado, assim. Então, é muito importante o automonitoramento. E como que nós fazemos para evitar as hipoglicemias, né? Então, eu vou tocar sempre na mesma tecla, né, do automonitoramento, né, fazendo também um controle médico periodicamente, traçando um plano de controle glicêmico junto com o médico, com monitoramento frequente da glicose, assim, com hábitos saudáveis, como não beber, não fumar, praticar exercícios, ter uma dieta balanceada, que de preferência ela seja adequada às dosagens de insulina, né, o medicamento, e aos gastos energéticos também assim, com a supervisão de uma nutricionista, né, ou nutrólogo, né, com refeições menores, mais próximas umas das outras, de preferência em intervalos de 3 em 3 horas, né. E outra coisa muito importante é nunca deixar de fazer uma refeição leve que contenha carboidratos e proteínas antes de dormir, né. É sempre muito importante também fazer o teste de glicose antes de dormir, porque se a glicemia estiver baixa, aí a gente já sabe o que tem que comer, né? Tipo, a gente já sabe que tem que comer um carboidrato extra para não ter as hipoglicemias durante o sono. E sempre, sempre, pessoal, carregar consigo algo com açúcar, como as pastilhas Glicofast, por exemplo, para poder ter sempre à mão elas num caso de hipoglicemia, né? Para um caso de uma emergência. E sempre também tem em casa uma injeção de glucagon, porque nunca a gente sabe quando que pode precisar, né? Então, é sempre bom. E às vezes as hipoglicemias graves, assim, elas dão... Quando a gente vai ver, a gente já tá com confusão mental, assim, e a gente às vezes não percebe os sintomas, né? Então, por isso que é muito importante ter sempre. E outra coisa importante também, que eu já tinha falado antes, né? Que é sempre alertar as pessoas que convivem com a gente sobre os sintomas da hipoglicemia e sobre como reverter. Então, agora eu gostaria de
de fazer um agradecimento especial, né? A nossa apresentação acaba de terminar, né? Então eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Ivo e ao pessoal da Suum, que produz a pastilha Glicofest, né, para correção de hipoglicemias, e também ao Rodolfo, que representa o laboratório Roche, que produz toda a linha de monitoramento da Acutec. Então eu quero agradecer muito a vocês pela presença de vocês nesse webinário, pelo grande apoio que vocês têm dado para nós assim, nessa iniciativa dos webinários, e também por vocês entenderem esse nosso propósito, que é conscientizar as pessoas, incentivar cada vez mais elas a estarem fazendo automonitoramento para poder assim ter uma melhor qualidade de vida e também melhorar o bem-estar, né? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, né? Nós esperamos ter contribuído para poder enriquecer ainda mais os conhecimentos de vocês sobre o diabetes. E eu gostaria de dizer também que foi um prazer imenso estar aqui falando para vocês, né? É uma alegria enorme saber que a nossa comunidade está crescendo a cada dia mais, né? Então, pessoal, uma boa noite a todos, um bom descanso para vocês. E nós nos encontramos no próximo webinário, então. Tchau, tchau e um abraço a todos.